Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio, seja bem-vindo ao nosso dia a dia no Japão. A Valda deixou uma pergunta aí pra gente no comentário, né, com relação aí ao idioma, né? Se quando a gente chegou aqui no Japão, a gente tinha o domínio da língua japonesa, né? E se isso veio trazer alguma dificuldade pra gente no sentido de arranjar algum emprego e na comunicação com a chefia, né? Dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, Valda, a gente já teve uma vez aqui no Japão, né? Tanto eu quanto a Hanumi. É a segunda vez que a gente está vindo agora aqui para o Japão. E na primeira vez, quando eu vim para cá, foi em 1990, eu não sabia nada da língua japonesa. E foi quando eu aprendi bastante coisa. Eu fiquei acho que uns 5 anos praticamente aqui no Japão, né, da primeira vez. Quem acompanha a gente sabe que eu fiquei na cidade de Hamamatsu, trabalhei numa fábrica onde do meu lado só tinham japoneses, né? Então, para aprender a língua japonesa era muito mais fácil, porque para mim falar alguma coisa eu tinha que obrigatoriamente estar falando em japonês, né? Não ia adiantar eu estar falando em português com o pessoal que eles não iriam me entender. Então foi nessa época que eu aprendi bastante coisa. Só que eu voltei para o Brasil, né? Fiquei muito tempo no Brasil, fiquei cerca de 15 anos sem utilizar a língua japonesa, então praticamente que eu esqueci tudo, né, que eu tinha aprendido nessa minha primeira visita ao Japão. E a Harumi também teve já uma experiência aqui no Japão, né? Ela ficou na região de Nagano, só que ela já tem um pouco menos de conhecimento da língua japonesa, né? Então ela não usa muito, não usou também no Brasil, quando ela retornou para o Brasil, né? Então tudo isso aí ajuda, né? Colabora a gente a perder a prática, né? De falar o japonês. Então você vai esquecendo, se não vai praticando, você vai esquecendo. Então nessa nossa segunda vinda aqui para o Japão, algumas coisas eu fui relembrando, né? Conforme você vai conversando com o pessoal assim, vem algumas palavras, né? Então o que estava meio difícil para mim, inclusive até hoje, é a conjugação do verbo aqui na língua japonesa, que é mais complicado para mim. Mas assim, dá para quebrar um galho, né? Nas conversas assim do dia a dia, principalmente dentro de uma fábrica, né? Então, para mim, né, particularmente, eu não tive nenhum problema quando começamos a trabalhar na fábrica aqui no Japão. Para procurar emprego, você não tem tanta dificuldade porque você vai através de empreiteira e na empreiteira sempre existe lá o tradutor-intérprete, então ele que vai fazer essa ponte, né? Tanto quanto você vai fazer a entrevista, então você vai já procurando um emprego que a fábrica aceite o seu nível de japonês, né? Por exemplo, eu me considero que tenho cerca de 30% da língua japonesa, né? Talvez um pouco mais, mas eu sempre, quando o pessoal pergunta ou você tem que responder alguma coisa no questionário, eu sempre procuro mencionar mais ou menos 30% da língua japonesa. Então, a fábrica já tem lá os requisitos, né? Então você já vai fazer entrevista nas fábricas que você vai ter condições de trabalhar. Então, para procurar emprego, nessa questão do idioma, eu acho que não é um grande problema atualmente aqui no Japão, né? Devido às empreiteiras. Mas vale lembrar assim que quanto mais você tem o conhecimento da língua japonesa, você vai ter o quê? Mais chances, né? O seu leque de trabalho vai ser maior, então você vai ter mais oportunidades de ter empregos melhores, com salários melhores, né? Então tudo vai melhorando conforme o seu conhecimento. Quanto mais conhecimento, obviamente você tem um trabalho melhor, né? Um trabalho mais qualificado, talvez, né? Você vai ter essas oportunidades. Para procurar emprego a gente não teve nenhuma dificuldade, né? Por conta dessa questão da empreiteira. E quando a gente começou a trabalhar também, na primeira fábrica que a gente entrou, tanto eu quanto a Hanumi trabalhamos na mesma fábrica, e a empreiteira tinha 2 líderes que ficavam cuidando do pessoal lá dentro, né? Então esses 2 líderes
eram brasileiros, né? Então qualquer coisa que você tinha que resolver lá dentro, era só conversar com esses responsáveis aí que estavam ali dentro, né, da empreiteira, e eles faziam essa ponte, né? No caso da Harumi, ela sempre pedia ajuda desse pessoal, o pessoal que fazia essa ponte da comunicação. E eu, como já tenho um pouquinho mais de conhecimento, já conversava direto com a chefia lá, o que eu tinha que resolver ali dentro do trabalho, dava para mim estar resolvendo lá já diretamente. Qualquer coisa que tivesse um pouco mais de dificuldade, assim, eu poderia também contar com a ajuda dos líderes ali que estavam dentro da fábrica, né? Então é mais ou menos assim que funciona, né, Valdo? Tipo, vai depender muito da fábrica que você vai trabalhar. Tem muitas fábricas hoje aqui que não tem o requisito, não tem lá a questão da língua japonesa. Tem algumas fábricas que estão pegando pessoas que têm conhecimento zero, né? Então vai depender da dificuldade do serviço, né? Se você só vai operar uma máquina e vai fazer aquele mesmo serviço durante o dia inteiro, não vai precisar, né, ter algum trabalho assim que tenha que se comunicar com outra pessoa, né? Possivelmente um japonês. Então eles não vão estar te exigindo aí o conhecimento da língua japonesa, né? Uma vez que você precisa preencher algum documento, conversar com outras pessoas, você vai depender de outros, desse contato com outras pessoas, aí os pedidos dos requisitos ali começam a aumentar. Precisa ter o japonês lá 50%, 30%, ou precisa ser fluente. Tem empregos aqui que você precisa ser fluente no japonês, senão você não consegue trabalhar, né? Então tudo vai depender da, como se diz, colocação que você vai pegar, né? O tipo de serviço que você vai pegar, tá bom, Valda? Eu não sei se deu para mim aí explicar direitinho, né, as suas dúvidas com relação ao idioma. Então, resumidamente, a gente veio para cá, né? Eu com pouco conhecimento dessa segunda vez, pouco que eu lembrava do que eu aprendi da primeira vez. A Harumi veio com quase que zero, né? Ela não tem uma comunicação assim do dia a dia, assim, né? É bem baixo, né, o conhecimento dela, então ela dependia muito desses tradutores aí. E assim a gente trabalhou aqui. E a Harumi, quando ficou grávida, todo mundo que acompanha o canal sabe que ela parou de trabalhar, né? Desde então ela já não voltou mais para a fábrica, porque depois veio a gravidez da Yuna, né? Então ela fica em casa, cuidando da casa, cuidando das crianças, né? Ajudando as crianças nas tarefas da escola. Então a gente está tentando manter esse tipo de vida aqui no Japão, né? Eu não sei por quanto tempo que a gente vai conseguir fazer isso, porque a cada dia que passa existe uma certa dificuldade no sentido financeiro, né? Porque as coisas estão aumentando, né? Aí a gente está tendo esses problemas nas fábricas aí de baixa produção. Então o que acontece? Você tem menos horas extras, o seu salário obviamente vai diminuindo, né? E uma pessoa só trabalhando dentro de uma família nessas condições aí, trabalhando por empreiteira, aí já fica um pouquinho mais difícil aí, dependendo aí do salário aí, né? Tem empregos aí com bons salários aí que uma pessoa vai dar conta tranquilo dentro da casa. Mas isso tudo vai variando de fábrica em fábrica, de serviço em serviço, né? Então a dificuldade existe para uma família e não para outra, né? Então fica meio complicado aí na condição que eu estou aqui hoje, né? Então vamos ver até quando a gente consegue levar isso. Por enquanto está dando para levar, né? Então a gente vai torcendo para que essa pandemia aí vá embora logo, que a produção volte ao normal, para a gente poder ter a vida que a gente estava tendo aí até antes essa coisa estourar aí no mundo aí. Beleza? Então é isso aí, tá? Para quem nos acompanhou até agora, eu agradeço de coração a companhia de vocês, né? Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, né? Assim você vai estar nos apoiando, dando uma força para a gente continuar aqui gravando aí
mais vídeos para vocês. Tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo. Fui!